Bom dia, pessoal! Então vamos para mais uma aula da nossa disciplina de Introdução à Ciência do Solo. E na aula de hoje nós vamos falar sobre os minerais silicatados. Essa é a classe de minerais predominante na natureza. 95% da nossa crosta terrestre é formada por minerais pertencentes a este grupo, né? E ele engloba aí minerais que são muito importantes nas rochas e principalmente nos solos, tá bom? Bom, como nós já comentamos, existem milhares de minerais, né, já identificados aí no mundo, porém poucos, apenas cerca de 30 minerais são mais comuns, porque eles são resultados, né, da combinação dos principais elementos químicos presentes na crosta terrestre. Já comentamos, né, que o oxigênio e o silício, eles são os elementos predominantes na nossa crosta e justamente por isso 90% dos minerais são silicatos, né? Ou seja, eles são compostos de silício e oxigênio. O silício e o oxigênio, eles sempre se ligam, né? Formando uma estrutura tetraédrica, tá bom? Nós vamos discutir com mais detalhes ao longo dessa aula. Os outros 10% dos minerais, eles são minerais não silicatos, que são compostos aí por vários grupos aniônicos, como carbonatos, sulfatos, sulfetos, fosfatos, tá? E esse é o assunto da nossa aula da semana que vem. Bom, então na aula de hoje, né, nosso foco são nos minerais silicatos, que são aqueles que contêm o ânion silicato como constituinte básico. Bom, o ânion silicato ele é formado na proporção de 1 íon de silício para 4 íons de oxigênio, em uma estrutura tetraédrica, né? Essa estrutura semelhante a uma pirâmide. Bom, o oxigênio ele é o elemento químico dominante na crosta e o silício é o elemento químico que melhor se combina com o oxigênio. O ferro, o alumínio, eles também se combinam com o oxigênio, também formam minerais importantes na crosta, mas o silício é de longe o elemento químico que melhor se combina com os oxigênios, que melhor se encaixa entre os átomos de oxigênio. Por isso que esses tetraedros de silício e oxigênio, eles são as unidades estruturais preponderantes na natureza. Podemos dizer que ele é o cimento da natureza, né? Nós nunca vamos encontrar íons de silício soltos por aí. Eles sempre vão estar ligados a oxigênios e sempre nessa estrutura tetraédrica. Bom, existem várias formas de representar esses tetraedros de silício e de oxigênio, mas eles são sempre formados por um íon de silício no centro. Observem que o silício ele é um cátion, que tem valência 4, ele tem 4 cargas positivas, e ele está sempre ligado por meio de ligações covalentes, que são ligações fortes, a 4 íons de oxigênio. Então, observe que os oxigênios são ânions, cada um tem 2 cargas negativas. Como a gente tem 4 oxigênios nesse tetraedro, nós temos então 8 cargas negativas. Mas, como o silício tem 4 cargas positivas, que vão anular, né, 4 dessas cargas negativas, vão sobrar ainda 4 cargas negativas nesses tetraedros. Então, cada oxigênio desse aqui tem uma carga negativa sobressalente. Por isso que ele é um ânion, né, que tem 4 cargas negativas. Então, esses tetraedros de silício, eles vão se juntar a outros cátions, que são elementos com carga positiva, ou eles vão compartilhar esses oxigênios com outros tetraedros, visando então anular essas cargas negativas sobressalentes, e assim então eles formam os minerais silicatos. Bom, existem várias formas de representar esses tetraedros, mas nós vamos utilizar essa representação aqui, essa pirâmide mais simples, onde cada bolinha dessa está representando um ânion de oxigênio, né? Cada bolinha, então, tem uma carga negativa sobressalente, lembrando sempre que esses tetraedros, eles têm um íon de silício ali no seu interior, né? A gente não está vendo aqui nessa pirâmide, porque é uma estrutura tridimensional, mas sempre lembrando que ele está sempre presente ali no interior desses tetraedros. Então, nos próximos slides,
vamos estar utilizando essa pirâmide aí, lembrando que as bolinhas vermelhas representam, então, os oxigênios. Bom, quando esses tetraedros eles se ligam a cátions, né, para anular essas cargas negativas, eles ficam isolados. Um tetraedro, ele não tem contato com o outro, né? Eles não estão compartilhando nenhum oxigênio. Os cátions vão fazer a ponte entre esses tetraedros. Nesse caso, através de ligações iônicas. Então, dentro dos tetraedros, nós temos ligações covalentes, mas eles se ligam, né, por meio de cátions através de ligações iônicas, que são ligações mais fracas e facilmente quebradas, rompidas, né? Então, minerais que são formados dessa maneira, eles são menos resistentes ao intemperismo. Nós vamos discutir isso daqui a pouco. No caso dos tetraedros que compartilham oxigênio com outros tetraedros, né? Lembrando que o compartilhamento de elétrons é chamado, eles perfazem as ligações covalentes, né? Que são muito mais fortes. E nesse caso, esses tetraedros que compartilham oxigênio, eles formam aí diferentes estruturas tridimensionais, como cadeias, folhas, anéis, né? De acordo com o número de oxigênios que eles estão compartilhando. Bom, então os minerais silicatos, eles podem ser classificados conforme o número de oxigênios que eles compartilham por tetraedros. Então, nós temos aí 7 grupos de minerais silicatos. O primeiro deles aqui, que são os nesosilicatos, eles não compartilham nenhum oxigênio. E o último aqui, grupo, que seriam os tectosilicatos, eles compartilham 4 oxigênios. Então, essa aula é um pouquinho mais complicada de entender. Seria bom se a gente estivesse em sala de aula desenhando a estrutura desses grupos de silicatos. Mas como não é possível, se atentem ao seguinte, pessoal. Os minerais, os silicatos do grupo nesosilicatos que não compartilham oxigênio, eles vão ser os menos resistentes, os que vão se alterar com mais facilidade, porque eles vão ter mais ligações iônicas. Quando vai aumentando aqui o número de oxigênios compartilhados, esses minerais eles vão ficando cada vez mais resistentes. Vai aumentando o número de ligações covalentes na estrutura desses minerais e eles ficam mais resistentes, eles se alteram com uma dificuldade muito maior do que os que compartilham nenhum, né, ou poucos oxigênios. É isso que nós vamos discutir daqui para frente. Vamos começar então vendo o grupo dos nesosilicatos que não compartilham nenhum oxigênio. Bom, nesosilicatos, neso significa em grego, né, ilha, então são ilhas de silicatos. Consistem então de tetraedros isolados, eles não compartilham nenhum oxigênio, como a gente está vendo aqui nessa figura, né? E a ligação entre os tetraedros é feita por intermédio de cátions, de elementos de cargas positivas, que vão se ligar aí aos oxigênios dos tetraedros, que têm cargas negativas sobrando, né? Então, esses cátions, eles podem ser ferro, magnésio, cálcio, alumínio, uma diversidade aí de elementos químicos que podem se encaixar aí, servindo de ponte entre esses tetraedros. A gente comentou que dentro do tetraedro as ligações são covalentes, né? O silício se liga aos oxigênios por meio de ligações covalentes, mas essas pontes feitas pelos cátions, essas ligações, né, entre um tetraedro e outro, elas são iônicas, então elas são muito mais fáceis de serem quebradas, de serem rompidas. Por isso esses minerais eles se alteram com facilidade. Uma outra característica desses minerais é que ao se alterarem, eles vão fornecer, né, no caso para os solos, muitos elementos que são considerados aí nutrientes para as plantas, como ferro, magnésio, manganês, cálcio. Como eles contêm muitos cátions na sua estrutura, eles tendem a formar solos mais ricos em determinados elementos químicos. Nós vamos discutir isso ao longo da nossa disciplina. Bom,
Outra coisa que é importante a gente perceber. Vamos observar aqui esse tetraedro de silício e oxigênio. Então, cada bolinha dessa aqui seria um átomo de oxigênio, né? Imaginem que o átomo de silício ele está lá no meio, a gente não está enxergando porque é uma estrutura tridimensional. Então, cada bolinha é um átomo de oxigênio. Então, nesse caso, em cada tetraedro a gente tem um átomo de silício para 4 átomos de oxigênio. Então, essa proporção é 1 para 4. Isso é importante para a gente ir entendendo, né, como é que funciona essa resistência do mineral. Se a gente lembrar lá da série de Bowen, que nós comentamos na última aula, que mostra a precipitação dos minerais a partir do magma, né? Lembra que ela segue uma sequência conforme a temperatura e a composição do magma. Os minerais que se formam primeiro lá, lembra da olivina, que é o primeiro mineral que se cristaliza em magmas com temperaturas muito altas e ricos em determinados elementos químicos? Eles pertencem ao grupo dos nesosilicatos. Então, são minerais muito facilmente intemperizados, porque eles têm muitas ligações iônicas, né? As ligações dos cátions com os tetraedros, elas são mais fracas que as ligações covalentes. E, conforme comentamos, são minerais bastante ricos em outros cátions, né? Serve de fonte aí de elementos químicos para os solos que vão se formar. O principal exemplo é a olivina. Também temos aí o zircão, o topázio e a granada, mas eles não têm tanta ocorrência assim em solos, né? O destaque fica aí para a olivina, que tende a se alterar com facilidade e formar solos mais férteis. Bom, aqui tem um exemplo, então, dessa estrutura cristalina da olivina, onde a gente pode ver aqui o tetraedro de silício, a bolinha preta aqui no meio seria o silício, ligado a 4 átomos de oxigênio. E fazendo a ligação entre esses tetraedros, nós temos aí o elemento magnésio e o elemento ferro. Então, a olivina, ao se alterar, ao se transformar, né, em solos, elas vão liberar esses elementos químicos, o ferro e o magnésio, que são elementos importantes na nutrição das plantas. Bom, a próxima classe que nós vamos ver, grupo, aliás, são o dos sorosilicatos, que são aqueles que compartilham apenas um oxigênio. Bom, já os minerais que pertencem ao grupo dos sorosilicatos, eles são formados por pares de tetraedros que estão compartilhando um oxigênio. Então, lembrem que as ligações covalentes são aquelas formadas pelo compartilhamento de elétrons e elas são mais fortes do que as ligações iônicas. Então, os sorosilicatos, eles têm mais ligações covalentes do que os nesosilicatos. Então, por isso, eles são um pouco mais resistentes ao intemperismo. Entre os pares de tetraedros, nós temos aí cátions, né, fazendo essa ponte, essa ligação entre os pares de tetraedros por meio de ligações iônicas. Bom, lembra que eu falei que era importante a gente observar a proporção de silício para oxigênio nessa estrutura dos minerais. Nos nesosilicatos, nós tínhamos um silício para 4 oxigênios. Nesse caso, a proporção é de 2 silícios para 7 oxigênios. Vamos contar aqui. Então, vamos imaginar que cada bolinha dessa é um átomo de oxigênio. O átomo de silício está ali no meio dessa pirâmide, a gente não está vendo ele, né? Porque essa é uma estrutura tridimensional. Então, se a gente contar aqui, vamos dizer que nós temos 7 oxigênios, já que um faz parte simultaneamente de 2 tetraedros. Então, nós temos um silício nesse tetraedro, outro silício nesse tetraedro e 7 oxigênios. Então, essa proporção é de 2 para 7, que daria uma proporção aí de 1 para 3,5. Então, nós estamos aumentando a proporção de silício em relação ao oxigênio. Então, nós estamos aumentando o número de ligações covalentes, estamos aumentando a resistência dos minerais. Nesse caso, no caso dos sorosilicatos, não existem minerais que são muito comuns em solos, né? Não tem tanta importância assim para a nossa disciplina. Mas é importante compreender que quanto maior o número de ligações covalentes, quanto maior
compartilhamento de oxigênios, mais resistentes serão os minerais a se alterarem, né, e assim formarem solos, né, ou sedimentos. Um exemplo de mineral que faz parte desse grupo é o epídoto, que a gente está vendo aí na imagem, né, mas não tem muita importância para solos. Bom, a próxima classe que nós vamos ver são a dos ciclosilicatos, que são aqueles que compartilham 2 oxigênios. Então, está aumentando o número de oxigênios compartilhados, está aumentando a resistência do mineral. Os ciclosilicatos, eles já apresentam os tetraedros compartilhando 2 oxigênios, cada tetraedro, né? E formando uma estrutura na forma de um anel. Então, a gente pode observar aqui, né? Olha, um tetraedro de silício e oxigênio compartilhando tanto esse oxigênio aqui, quanto esse outro aqui. Cada tetraedro, então, compartilha 2 oxigênios. E nesse caso, os cátions, eles vão estar presentes ligando esses anéis, né? Nós vamos ter vários anéis ligados por cátions, formando a estrutura dos ciclosilicatos. Também são pouco comuns em solo. Se a gente contar que cada bolinha vermelha é um átomo de oxigênio, né? Lembrando sempre que o de silício ele está ali no meio dessa estrutura tridimensional, a gente não está vendo ele, mas ele está ali. Então, se a gente contar cada bolinha dessa de oxigênio, a gente vai ver que a gente tem aqui 18 oxigênios. Como nós temos 6 tetraedros, então nós temos 6 átomos de silício para 18 oxigênios. Então, isso dá uma proporção de 1 átomo de silício para 3 átomos de oxigênio. Então, aumentando essa proporção de silício a oxigênio, aumentando o número de ligações covalentes, já que a gente está aumentando o compartilhamento de oxigênio, e estamos aumentando a resistência dos minerais. Então, os ciclosilicatos, eles são mais resistentes que os solosilicatos e também que os nesosilicatos. Exemplos de minerais que pertencem a esse grupo são a turmalina e o berilo. Eles também são pouco comuns em solos. Um exemplo aqui, né, para a gente ver da estrutura cristalina do mineral berilo, né, a gente tem aí vários anéis formados por esses tetraedros de silício e oxigênio, e esses anéis eles são ligados, né, por meio de cátions, então ligações iônicas, né, mas dentro desses anéis a gente tem um número maior de ligações covalentes. O próximo grupo, então, são os inosilicatos de cadeia simples. Bom, assim como nos ciclosilicatos, os inosilicatos de cadeia simples, eles também compartilham 2 oxigênios, né? Cada tetraedro está compartilhando 2 oxigênios, porém em uma estrutura linear, né? Que se prolonga em um eixo horizontal infinito. A proporção de silício e oxigênio é a mesma, um silício para 3 oxigênios. Observem também que quando a gente aumenta o número de oxigênios compartilhados, nós estamos diminuindo o número de cargas negativas que vão estar sobrando, né, na estrutura do mineral. Já que os oxigênios compartilhados, eles passam a ter as suas cargas totalmente satisfeitas. Então, como diminui o número de cargas negativas sobrando, a gente está diminuindo também o número de cátions que vão se ligar à estrutura desses minerais, né, diminuindo o número de ligações iônicas. E também a presença de cátions que podem vir a ser nutrientes para as plantas.
Bom, um outro grupo, então, de silicatos são os inosilicatos de cadeia dupla, que são muito semelhantes aos inosilicatos de cadeia simples que acabamos de apresentar, mas nesse caso eles são formados por duas estruturas lineares, né, que são ligadas pelo compartilhamento dos oxigênios apicais aqui dos tetraedros. Então, nessa estrutura, agora a gente tem cada tetraedro compartilhando 3 oxigênios. Então, aumentando o número de compartilhamento de oxigênio, a gente aumenta o número de ligações covalentes e, consequentemente, minerais mais resistentes. Então, nesse caso, a proporção de silício de silício para oxigênio é 1 para 2,75. Então, aumentando a proporção de silício em relação ao oxigênio. Bom, então é importante a gente observar que quando a gente aumenta o número de oxigênios compartilhados, além da gente estar aumentando a resistência do mineral, a gente tem também menos cátions na estrutura desses minerais, que são cátions que muitas vezes são nutrientes para as plantas, né? Como o ferro, o magnésio, o cálcio, o sódio, o zinco. Então, esses minerais, quanto maior o número de oxigênios compartilhados na sua estrutura, eles também tendem a gerar solos menos férteis, né, que os anteriores, justamente porque esses oxigênios que estão compartilhados, eles já têm as cargas deles totalmente neutralizadas, então eles não precisam se ligar a cátions para neutralizar essas cargas. Então a tendência é que sejam minerais mais resistentes e também com menos nutrientes, né, para serem oferecidos aí quando eles se transformarem em solos ou sedimentos. Então, eles são um pouco mais resistentes que os piroxênios, né, que são inosilicatos simples, e eles vão ser encontrados em solos moderadamente intemperizados. A gente vai estudar muito, comentar muito ao longo da nossa disciplina, que no Brasil nossos solos eles são muito intemperizados, eles são solos muito antigos. Então, a maioria desses minerais que nós acabamos de comentar, eles já foram totalmente eliminados dos nossos solos. A gente tende a encontrar aqui no Brasil solos mais ricos em minerais mais resistentes, como é o caso do quartzo, que nós vamos estudar daqui a pouco, ou dos argilominerais, que também são muito resistentes. Nós vamos falar disso com mais detalhes, mas um exemplo, então, de inosilicato de cadeia dupla são os do grupo dos anfibólios, como a horblenda, que também é muito comum em rochas ígneas, rochas formadas a partir do magma, né, ou de lava vulcânica. E esses é o terceiro grupo de minerais que se cristalizam lá a partir do magma, né? Olivina, seguida dos piroxênios e depois dos anfibólios. Bom, nós vamos ver agora os dois últimos grupos de silicatos que são os mais importantes para os solos aqui no Brasil, justamente porque eles são mais resistentes, né? E como eu comentei com vocês, nós vamos estudar na nossa disciplina que os solos no Brasil já foram muito alterados, muito intemperizados, então a gente tende a encontrar esses minerais que são mais resistentes, que é o caso dos filosilicatos, que vamos ver agora, e na sequência vamos falar sobre os tectosilicatos. Bom, então o grupo dos filosilicatos, eles englobam minerais que são muito importantes para o estudo dos solos. Estão presentes dentro desse grupo minerais primários, como as micas, e minerais secundários, que são os argilominerais, são os minerais que estão presentes na fração argila dos solos. Nós vamos ter uma aula só para falar sobre esses minerais secundários, mas vamos falar rapidamente aqui a diferença entre um mineral primário e um mineral secundário. Os minerais primários são aqueles que são formados lá a partir da cristalização do magma, né? E eles são herdados da rocha, ou seja, quando a rocha ela é intemperizada, esses minerais passam a fazer parte, então, do solo. Já os minerais secundários, eles são formados no solo, dentro do solo, a partir da alteração desses minerais primários, tá bom? Nós vamos discutir isso com mais detalhe.
Mas o que é importante a gente saber é que dentro do grupo dos filossilicatos estão presentes os argilominerais, que são os minerais que estão na fração argila dos nossos solos, que é a fração mais reativa, que tem mais cargas elétricas, então tem uma capacidade maior de reter nutrientes, de reter água. Então esses argilominerais que pertencem ao grupo dos filossilicatos têm uma importância muito grande aí para os nossos estudos a respeito de solos. Nós vamos falar muito sobre isso ao longo da nossa disciplina. Mas voltando aqui na estrutura dos filossilicatos, filon, né, significa folha ou lâminas, e eles consistem então da união de ciclossilicatos bidimensionais. Então vocês lembram lá que quando nós vimos os ciclossilicatos, né, eles tinham uma forma de anel, como esse anel aqui esse que está em vermelho aqui, né, onde cada tetraedro compartilhava 2 de seus oxigênios. Já nos filossilicatos nós temos uma união bidimensional, né, desses ciclossilicatos. Essa estrutura ela se propaga em todas as direções, para cima, para baixo, para os lados. E nesse caso, cada tetraedro está compartilhando 3 de seus oxigênios, né? Então, aumenta o número de oxigênios compartilhados, aumenta a resistência desses minerais. Bom, nos filossilicatos a proporção é de 1 íon de silício para 2,5 íons de oxigênio. Tem uma pequena diferença em relação aos inosilicatos de cadeia dupla, que também compartilham 3 oxigênios, por conta da estrutura, tá? Por conta dos tetraedros que ficam nas bordas. Mas os filossilicatos, eles são um pouco mais resistentes que os inosilicatos de cadeia dupla. Então, lembrando que aumenta o número de oxigênios compartilhados entre tetraedros, aumentam as ligações covalentes, aumenta a resistência do mineral. E também diminui a quantidade de cátions na estrutura desses minerais, né? Já que tem mais oxigênio sendo compartilhados, então tem um número menor de cargas negativas que precisam ser neutralizadas. Então, esses filossilicatos, eles também vão conter um número menor de cátions, né? Que muitas vezes são elementos nutrientes para as plantas. Bom, os grupos dos filossilicatos, eles são mais completos que todos os outros, porque além de possuírem essas lâminas de tetraedros de silício e oxigênio, eles também têm lâminas de octaedros, de alumínio e oxigênio. Bom, então nós comentamos lá no início da aula, né, que o silício ele é o elemento que melhor se combina com o oxigênio, sempre formando uma estrutura tetraédrica. Mas nós falamos também que outros elementos também se combinam com o oxigênio, como o alumínio e o ferro, né? Então, aqui no caso, o alumínio, ele se combina com o oxigênio, sempre formando uma estrutura octaedral. O silício forma um tetraedro e o alumínio sempre vai formar um octaedro. Então, os filossilicatos, eles vão ter lâminas compostas de tetraedros ligadas a lâminas compostas de octaedros. Isso é muito importante quando formos estudar o intemperismo, para a gente ver a diferença, né? Por que alguns argilominerais têm mais cargas e retêm mais nutrientes do que outros? Bom, uma diferença importante, então, que é para a gente discutir, dentro do grupo dos filossilicatos, nós temos aqueles que são chamados de 1:1 e aqueles que são chamados de 2:1. Pessoal da zootecnia, que for fazer pedologia semestre que vem, vai ouvir falar muito sobre isso. Argilominerais 1:1 e argilominerais 2:1. A diferença está na estrutura deles, né? Os argilominerais ou filossilicatos 1:1, eles possuem um arranjo com uma lâmina de tetraedro para uma lâmina de octaedro. Já os filossilicatos ou argilominerais 2:1, eles possuem 2 lâminas de tetraedros para uma lâmina de octaedro, né? A lâmina de octaedro, ela tá aí entre, né, as 2 lâminas de tetraedros. E a gente vai ver que isso gera uma diferença muito grande na quantidade de cargas desses minerais. Geralmente no Brasil, como nossos solos eles são muito intemperizados, né, podemos dizer que são solos muito antigos, que já foram muito alterados, nós vamos ter um predomínio desses
argilominerais, né, ou filosilicatos 1:1. Em algumas regiões do Brasil, que os solos são mais jovens, decorrentes aí de alguns fatores de formação que nós vamos discutir, também em regiões de clima temperado, aí é mais comum encontrar nos solos esses argilominerais ou filosilicatos 2:1, tá bom? Nós vamos discutir isso com mais detalhes, mas basicamente esses 1:1, que são mais comuns aqui no Brasil, eles têm uma baixa capacidade de reter nutrientes, tá? Eles têm poucas cargas, então os solos eles tendem a ser menos férteis por isso, né? Já que eles vão conseguir reter menos nutrientes. Já os solos que contêm mais argilominerais 2:1, eles tendem a reter uma quantidade maior de nutrientes, tá bom? Porque esses argilominerais eles têm um número maior de cargas elétricas. Mas calma, pessoal, que nós vamos discutir isso com mais calma. Essa aula é um pouquinho mais complicada, né? Depois, quando voltarmos às aulas presenciais, a gente faz uma revisão e discute isso com maiores detalhes e maior clareza, tá? Bom, então, exemplos de filosilicatos que são muito importantes para os nossos solos, né? Tá aí os minerais do grupo das micas, que são muito comuns na fração areia dos nossos solos, como a muscovita, que a gente está vendo aqui, que é um argilomineral 2:1. Temos também as esmectitas, elas já são mais encontradas em solos pouco intemperizados, né? Então, mais em regiões de climas temperados, ou em alguns locais aqui do Brasil, mas em geral, né, elas têm uma baixa ocorrência aqui em solos tropicais, que também são argilominerais 2:1. Temos as vermiculitas, que também são 2:1, vocês já devem ter ouvido falar, né? São muito utilizadas aí em vasos para melhorar a drenagem dos solos, né? Já que elas são argilas muito expansivas. E, por último, a caulinita. Esse é um argilomineral predominante nos solos brasileiros, né? Em solos de regiões tropicais. Aqui no Brasil, ele é disparado, né? O argilomineral mais encontrado aí dos nossos solos. E ele é um argilomineral, um filosilicato, né? 1:1, só tem uma camada de tetraedro para uma de octaedro, pois como os solos, né, onde a caulinita está presente, são muito intemperizados, muito alterados já, esse argilomineral acabou perdendo, né, esse outro tetraedro aí, que nós vamos estar falando melhor quando estudarmos o intemperismo das rochas e dos minerais. Bom, por último, então, vamos ver agora o grupo dos tectosilicatos, que são os minerais mais resistentes que nós vamos encontrar nos solos. Então, relembrando mais uma vez, os grupos, né, de minerais que compartilham poucos ou nenhum oxigênio, eles são muito poucos resistentes ao intemperismo, então eles tendem a desaparecer de solos muito antigos, como é o caso dos solos aqui do Brasil, onde a gente tende a encontrar esses minerais que são mais resistentes, que é o caso dos filosilicatos e principalmente dos tectosilicatos, que compartilham aí 4 oxigênios na sua estrutura. Bom, então no grupo dos tectosilicatos, cada tetraedro está compartilhando os 4 oxigênios, formando aí redes tridimensionais muito complexas, como a gente está vendo aqui na figura. Então, todos os oxigênios dos tetraedros estão sendo compartilhados com outros tetraedros. Com isso, eles são os minerais, então, que apresentam o maior número de ligações covalentes e, portanto, uma elevada resistência ao intemperismo. No caso dos tectosilicatos, como todos os oxigênios estão sendo compartilhados, então todos os oxigênios estão tendo, né, as suas cargas ali supridas, né, anuladas, então quase não há cátions na estrutura desses minerais. Então eles tendem a formar também solos muito pobres, né, já que são minerais que vão se alterar com muita dificuldade e durante essa alteração não vão ser liberados, né, cátions ou elementos nutrientes para os solos. A proporção de silício para oxigênio nos tectosilicatos é de um íon silício para 2 íons de
oxigênio. Então, é a maior proporção de silício para oxigênio, né, que a gente estudou aí dentro dos grupos dos minerais. Bom, então, dois exemplos muito importantes de minerais que pertencem ao grupo dos tectosilicatos são os quartzos e os feldspatos, que são os minerais predominantes na crosta terrestre. Bom, o quartzo, ele é o mineral mais comum e mais abundante nos solos e o segundo mais abundante na crosta, né? Na crosta ele só está atrás do feldspato, mas nos solos é o mineral mais comum, justamente por ser um mineral muito resistente. Então, mesmo em solos muito intemperizados, muito alterados, como os solos aqui no Brasil, o quartzo ele tende a permanecer ali, geralmente na fração areia dos solos, né? Nós vamos estudar, quando estudarmos intemperismo, que alguns minerais, quando eles estão na fração areia, eles podem ser alterados, né? E formarem aí os argilominerais ou minerais secundários, que vão estar na fração argila dos solos. O quartzo, como é um mineral muito resistente, ele vai permanecer ali na fração areia dos nossos solos, sendo então o mineral mais comum e abundante. Ele é mais resistente que o feldspato, apesar de ambos serem tectosilicatos, porque existe uma diferença muito importante que nós vamos explicar agora, né? O quartzo ele tem um número menor de ligações iônicas, ele tem mais ligações covalentes que o feldspato, mesmo ambos pertencendo à classe dos tectosilicatos, né? Por que será que isso acontece? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, os feldspatos, então, eles são os minerais mais comuns nas rochas e na crosta terrestre. Nos solos, né, o quartzo é o mineral mais comum, mas nas rochas e na crosta, o feldspato, os feldspatos, né, são os minerais mais comuns. Porém, como comentamos, os feldspatos são menos resistentes que o quartzo, mesmo pertencendo ao grupo dos tectosilicatos. Isso acontece porque nos feldspatos podem ocorrer um fenômeno chamado de substituição isomórfica. Então, em cerca de 25 a 50% dos tetraedros que formam, né, os feldspatos, pode acontecer essa chamada substituição isomórfica. O que é isso? Durante a formação do mineral, né, lá no magma, quando esse mineral está sendo formado, precipitado, em alguns tetraedros, o alumínio ele pode entrar ali no centro desses tetraedros substituindo o silício. Então, o que acontece? O silício ele tem 4 cargas positivas. A partir do momento que entra um alumínio no lugar desse silício, o alumínio ele só tem 3 cargas positivas. Então, vão ficar sobrando uma carga negativa nesses tetraedros, né? Que no caso do quartzo, como os 4 oxigênios estão compartilhados e a gente tem um silício aqui no meio, esses tetraedros eles não têm carga, eles já estão totalmente neutralizados. Mas quando o alumínio entra no lugar do silício, que é o caso, que é o que pode acontecer, né, em alguns tetraedros do feldspato, ficam sobrando assim uma carga negativa em cada um desses tetraedros. E aí isso requer a presença de cátions, né, que cátions se liguem a esses tetraedros, visando anular essas cargas. E como nós vimos, né, os cátions eles se ligam por meio de ligações iônicas, que são ligações mais fracas. Então, por isso, os feldspatos eles são menos resistentes que o quartzo, por conta dessa substituição isomórfica, que é muito importante quando a gente estuda, né, minerais, rochas e formação de solos. Justamente por ser menos resistentes, os feldspatos e geralmente os cátions que vão se ligar nesses tetraedros para satisfazer essa carga negativa são o potássio, o cálcio e o sódio. Então, com isso, eles se tornam a principal fonte desses elementos para os solos, né, e para os ambientes, para a natureza em geral. Porque à medida que esses feldspatos se intemperizam, né, nós temos, por exemplo, a albita, que contém o sódio, o ortoclásio, o potássio e a anortita, o cálcio. À medida que esses minerais se intemperizam, esses elementos então são liberados para os solos e podem então ser absorvidos pelas plantas. Bom, então agora para fechar a nossa aula, né, resumindo, né, quanto menor o número de oxigênios compartilhados, como nos nesosilicatos,
menor vai ser a relação de silício para oxigênio também, que aqui no caso é de 1 para 4. À medida que vai aumentando o compartilhamento de oxigênios, vai aumentando essa proporção de silício para oxigênio, né? Que nos tectosilicatos é de 1 para 2, tá bom? Quando a gente fala em proporção, pessoal, 1 para 2 é maior do que 1 para 4, tá bom? Aqui a gente tem um íon silício para 2 de oxigênio, isso proporcionalmente é maior do que um íon silício para 4 oxigênios, tá bom? Então, à medida que vamos caminhando dos nesosilicatos para os tectosilicatos, vamos aumentando a relação silício-oxigênio, consequentemente aumentando o número de ligações covalentes, que são ligações mais fortes, e também diminuindo o número de cátions, né, que vão estar presentes na estrutura desses minerais. Bom, pessoal, a aula de hoje basicamente era isso. Eu sei que esse é um assunto mais complicado, né, um pouco chatinho também. O ideal seria que tivéssemos visto isso em sala de aula, mas como não é possível, né, eu espero que vocês assistam a aula quantas vezes forem necessárias, né? Leiam o material e qualquer dúvida, por favor, postem lá no campus, no fórum do campus virtual, que eu vou estar ali disponível para discutir com vocês, para dar maiores esclarecimentos, né? Antes de vocês, então, darem início ao questionário dessa semana, tá bom? Muito obrigada e bons estudos para vocês.